Abolical do homem. A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, é um profundo tratado filosófico que explora a erosão dos valores objetivos na educação moderna e suas consequências para a humanidade. Por meio de uma análise minuciosa de um aparentemente inofensivo livro escolar, o Green Book, Lewis revela um ataque sutil, mas insidioso às próprias bases da moralidade e da natureza humana. Ele afirma que os autores do livro, Gaius e Titius, ao reduzir todos os julgamentos de valor a meros sentimentos subjetivos, inadvertidamente pavimentam o caminho para a própria abolição do homem. Capítulo 1. Homem sem peito. O livro começa com uma crítica aparentemente mundana de um livro de inglês destinado a crianças em idade escolar. Lewis foca em uma passagem onde Gaius e Titius, ao discutir a experiência de Coleridge em uma cachoeira, argumentam que a afirmação "isso é sublime" não revela nada sobre a própria cachoeira, mas apenas sobre os sentimentos de quem fala. Eles alegam que tais afirmações criam uma confusão, pois parecem dizer algo significativo sobre o objeto, quando na realidade apenas expressam emoções pessoais. Lewis analisa habilmente essa afirmação aparentemente inofensiva, revelando suas implicações profundas. Ele argumenta que, mesmo que qualidades como a sublimidade fossem apenas projeções de nossas emoções, essas emoções seriam complementares e quase opostas às qualidades projetadas. O sentimento que inspira alguém a chamar um objeto de sublime não é um sentimento sublime em si, mas sim um sentimento de humildade ou reverência. Ele argumenta ainda que o Green Book incute na mente dos jovens duas proposições perigosas. Todos os julgamentos de valor são meras declarações sobre o estado emocional do orador. Essas declarações não têm nenhum significado real. Lewis sustenta que, embora Gaius e Titius possam não afirmar explicitamente essas proposições, a implicação é clara, especialmente para os jovens impressionáveis. Ele destaca a natureza insidiosa dessa abordagem, pois sutilmente mina o conceito de valor objetivo, sem que os alunos percebam a profunda mudança filosófica em andamento. Lewis, então, examina as consequências práticas dessa abordagem subjetiva dos valores no campo da educação. Ele se concentra em uma passagem onde Gaius e Titius criticam um anúncio bobo de um cruzeiro. Embora reconheça a baixa qualidade do anúncio, Lewis argumenta que Gaius e Titius perdem a oportunidade de ensinar aos alunos sobre boa escrita, comparando-o com exemplos de grandes obras que evocam emoções semelhantes. Em vez de mostrar aos alunos como discernir a boa escrita da ruim, eles simplesmente apontam as imprecisões factuais do anúncio. Ao fazer isso, acabam ensinando os alunos a descartar todas as emoções associadas a lugares, história ou beleza como inerentemente irracionais e, portanto, sem valor. Lewis argumenta que Gaius e Titius, ao falharem em fornecer aos alunos uma compreensão adequada da relação entre emoção e razão, privam-nos da capacidade de apreciar certas experiências que grandes pensadores consideraram valiosas e humanizadoras. Ele dá outro exemplo de um livro didático onde o autor, Orbilius, despreza uma passagem que elogia os cavalos como servos dispostos dos colonos australianos, simplesmente porque os cavalos não estão literalmente interessados na expansão colonial. Lewis argumenta que essa abordagem reducionista da linguagem e da emoção não ensina nada aos alunos sobre literatura ou sobre as complexidades das relações entre humanos e animais. Em vez disso, encoraja-os a valorizar o cinismo e a superioridade intelectual, enquanto descartam emoções genuínas como tolas e sentimentais. Lewis sugere que Gaius, Titius e Orbilius podem estar inadvertidamente moldando seus alunos em homens sem peito, indivíduos desprovidos
da capacidade emocional de experimentar valores genuínos ou de fazer julgamentos morais significativos. Ele conclui o capítulo lamentando o paradoxo da sociedade moderna, que ao mesmo tempo exige virtude, iniciativa e autossacrifício, mas mina ativamente as próprias bases dessas qualidades por meio de seu sistema educacional. Capítulo 2. O caminho tendo exposto os perigos práticos de uma visão subjetiva dos valores, Lewis prossegue para examinar suas falhas teóricas. Ele argumenta que mesmo Gaius e Titius, apesar de seu ceticismo declarado, endossam implicitamente certos valores ao escreverem o Green Book. O objetivo deles de produzir estados mentais específicos em seus alunos indica uma crença de que esses estados são inerentemente bons ou desejáveis. Lewis sustenta que mesmo aqueles que denunciam os valores tradicionais acabam confiando em fragmentos da própria tradição que buscam rejeitar. Ele introduz o conceito de Tao, uma lei moral universal que abrange os princípios fundamentais da razão prática encontrados em várias culturas e períodos. Ele cita exemplos do confucionismo, estoicismo, cristianismo, hinduísmo e judaísmo para demonstrar a universalidade do Tao. Lewis então desafia o inovador que busca estabelecer novos valores fora do Tao. Usando o exemplo de morrer por uma boa causa, ele demonstra a impossibilidade de encontrar uma justificativa racional para tal ato sem recorrer a valores preexistentes como honra, dever ou amor. Ele explora vários argumentos potenciais que o inovador poderia empregar. Utilitarismo. O valor do autossacrifício está no seu benefício para a comunidade. No entanto, Lewis argumenta que isso levanta a questão de por que os indivíduos deveriam se sentir obrigados a se sacrificar pelos outros, especialmente sem recorrer aos valores tradicionais. Instinto de sobrevivência. Preservar a sociedade ou até mesmo a espécie é um objetivo instintivo que transcende a razão individual. No entanto, esse argumento falha em explicar por que deveríamos priorizar esse instinto sobre outros instintos conflitantes, como a autopreservação. Interesse racional próprio. Escolher agir altruisticamente é mais racional do que agir egoisticamente. Lewis refuta isso apontando que nenhuma das escolhas é inerentemente racional ou irracional, pois ambas dependem de julgamentos de valor preexistentes. Lewis argumenta que todas as tentativas de encontrar uma justificativa racional para valores fora do tal acabam falhando. Ele afirma que os valores não são conclusões derivadas da razão ou do instinto, mas sim princípios fundamentais que precedem e informam nosso raciocínio. Lewis explora as objeções potenciais ao seu argumento. O tal é apenas um produto de nosso passado evolutivo. Lewis reconhece que os valores tradicionais foram moldados por fatores históricos e culturais, mas argumenta que isso não invalida sua verdade ou autoridade inerente. Ele usa a analogia da linguagem, onde um grande poeta pode modificar sua língua materna, mas permanece fiel ao seu espírito. O tal contém contradições e absurdos. Lewis admite que os sistemas morais tradicionais podem conter inconsistências, mas argumenta que essas podem ser abordadas por meio de uma crítica cuidadosa e refinamento dentro da própria tradição. Ele distingue entre a crítica interna legítima e a crítica externa destrutiva, que busca minar completamente o tal. Lewis conclui que o tal não é simplesmente um entre muitos sistemas possíveis de valores, mas sim a fundação indispensável de todos os valores. Qualquer tentativa de rejeitá-lo inteiramente inevitavelmente leva à destruição de todos os valores, tornando até mesmo o ato de criticar sem sentido. Capítulo 3.
A abolição do homem. O capítulo final aborda o desafio máximo ao tal, a alegação de que ele é apenas um fenômeno subjetivo que pode ser manipulado ou descartado conforme nossa vontade. Esse argumento surge da crença de que a humanidade transcendeu suas limitações naturais e agora pode controlar seu próprio destino por meio dos avanços científicos. Lewis reconhece o potencial dos seres humanos para manipular sua própria natureza, mas adverte contra a arrogância de acreditar que podemos controlar as consequências dessa manipulação. Ele argumenta que, mesmo que pudéssemos desprogramar os humanos do tal, fazer isso não nos libertaria, mas nos escravizaria aos caprichos arbitrários dos que estão no poder. Ele descreve dois possíveis desfechos dessa abolição do homem: os condicionadores. Um pequeno grupo de indivíduos, os condicionadores, assumirá o papel de moldar a natureza humana de acordo com seus próprios desejos, tornando-se efetivamente os novos árbitros morais. Esse cenário leva a um futuro distópico, onde as massas são manipuladas e controladas por uma elite poderosa. Os nihilistas, a rejeição completa de todos os valores, deixando a humanidade à deriva em uma existência sem significado e caótica. Lewis argumenta que tal estado seria insuportável, pois os humanos são, por natureza, seres que buscam significado. Lewis conclui, instando os leitores a resistirem ao fascínio de uma visão puramente científica que reduz a humanidade à mera matéria a ser manipulada. Ele defende que o verdadeiro florescimento humano requer o reconhecimento do tal e o compromisso de viver de acordo com seus princípios. Ele enfatiza que, embora o tal possa evoluir e ser sujeito a críticas, permanece como a fonte indispensável de todos os valores e o único verdadeiro alicerce.